Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz. Mais uma tarde com Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que está em Josué 7:1. Amém? Prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou o anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Betavém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigais ali a todo o povo, porque são poucos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e feriram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou seus vestidos e se prostrou em terra sobre seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentaramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Vamos parar aqui um pouquinho, meus irmãos, para nós entendermos a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós queremos, às vezes, ganhar algo, ganhar guerras do Senhor, mas se nós tivermos com algum erro, com alguma coisa, nós não conseguimos ganhar guerras. Nós não conseguimos ganhar guerra contra o inimigo. Contra o inimigo por quê? Porque nós estamos fazendo algo que Deus não quer que façamos. Nós estamos a contramão com as coisas de Deus. Aqui acontece o quê? Quando se derrubou ali os muros de Jericó, Deus dá algo, fala algo que não era para ser feito. Aqui no 6:17 fala assim: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então ele está falando: olha, tudo que é dessa cidade é maldito, anátema. Não pegue nada dessa cidade, não leve nada dessa cidade, não ponha a mão nada daquilo que é anátema. Então não ponha, porque é maldito. Tudo que está nessa cidade é amaldiçoado. E acontece o quê? Aí eles vão guerrear com uma cidade chamada Ai. E essa cidade chamada Ai, ela tem poucas pessoas. Aí Josué manda espias lá para ver quantos soldados, quantas pessoas que guerreavam lá, quantos homens que poderiam guerrear. Eram poucos. Então volta os espias falando para eles: são poucos homens. Não precisa mandar todo o povo de Israel lá. Não precisa, porque são poucos. Quer dizer, nós vamos combater, nós vamos ganhar a vitória. Mas só que não foi isso que aconteceu, meus irmãos. O que aconteceu foi que Ai fere Israel. Ai, aquele poucos homens feriram o povo de Israel. Por que feriram o povo de Israel? Josué, ele fica aqui que ele rasga seus vestidos, né? Que fala a palavra do Senhor. Ele se prostra em terra com o seu rosto perante a arca do Senhor. Ele está inconformado. Ele não está entendendo nada. O porquê que isso está acontecendo? Por que aqueles poucos homens ganharam dos valentes
do povo do Senhor, o povo escolhido do Senhor, o povo que é chamado para ser vitorioso. Como é que aquela cidade, como é que ele, aquela pequena cidade, que aqueles poucos homens puderam ganhar desses valentes? Como é, meus irmãos, que nós perdemos vitória? Nós somos povo do Senhor, nós somos povos chamados do Senhor. E por que às vezes nós perdemos vitórias, meus irmãos? Às vezes é algum erro, alguma coisa que fazemos, algo que de repente aqui pra gente é tão simples, mas nós cometemos diante de Deus um erro. Aqui Deus estava falando: não pegue nada daquele lugar, não pegue, não ponha a mão, é tudo maldito aquele lugar. Então, aí até como Josué não entende essa situação, ele fala: quem dera que seja aqui, que é Oxalá, quem dera que se nós tivéssemos ficado além do Jordão, não tivéssemos nem passado, não tivéssemos nem vindo para aqueles muros de Jericó terem caído, para depois acontecer tudo isso daí. Só que o Senhor fala uma coisa para Josué. No 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que está prostrado assim o teu rosto? Levanta-te, Josué, por que você está prostrado? Ele está sem entender, ele não está entendendo o acontecimento. E aí o Senhor fala: Israel pecou. Agora vocês percebem uma coisa, que quando um erro nosso, nós trazemos para dentro do nosso lar, e toda a família ela é contagiada por causa desse erro. E ele fala: Israel pecou. Quer dizer que Israel, por causa de uma pessoa, então uma nação, Israel, ele peca diante de Deus, pecou todo mundo. E ele fala assim: Israel pecou, até transgredirem o meu concerto que lhes tinha ordenado, até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. O que aconteceu aqui? Acã, ele vai lá, o que ele faz? Ele põe os seus olhos naquilo que não era para ser colocado. Ele vê aquela capa babilônica. Aí olha aqui, meus irmãos. E pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós. Olha que situação, meus irmãos. Nós não podemos subsistir, nós não podemos ali ganhar vitória do inimigo se nós estamos errados, se nós estamos falhando. Nós não ganhamos vitória. Olha que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Não se pode, meus irmãos, ganhar vitória com erros, com falhas. O Senhor nos chama nessa tarde para conserto. O Senhor nos chama essa tarde para nos entregarmos completamente para o Senhor. Às vezes aquilo que nós fazemos, que achamos que não tem nada, mas para Deus tem. Aquilo que de repente nós falamos para alguém, quando nós machucamos alguém, ou dentro de nós pensamentos errados, atitudes erradas, meus irmãos. Às vezes nós temos o hábito de falarmos para Deus: Deus, eu te amo. Deus, olha, eu sei do Senhor, mas só que a nossa conduta não está batendo com aquilo que é de Deus. Então, quando o inimigo vem, nós não ganhamos vitória. Ele vem sobre nossas vidas e domina nossas vidas, porque nós estamos com erro. E aqui foi isso que aconteceu. E aqui fala assim, no 13: levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Se santifica. Meus irmãos, nós precisamos nos santificar.
Nós precisamos nos chegarmos diante do Senhor e sermos verdadeiros, meus irmãos. Às vezes nós guardamos ódio dentro de nós. Nós guardamos mágoas de alguém. Alguém nos fere, mas nós temos aquela mágoa. E de repente vem dentro de nós algo que a gente quer fazer contra alguma vida. Só que ele fala, olha, fala para esse povo se santificar. Fala para esse povo se colocar, porque anátema há no meio de ti. Há maldição no meio de vocês. Há algo errado no meio de vocês. Nós queremos ser vitoriosos, meus irmãos. E Deus nos diz isso. Nós queremos ter o nosso lar na presença do Senhor. Nós queremos ter aquele trabalho que tanto nós sonhamos. Nós queremos ter algo na nossa vida. Mas só que nós temos que renunciar o que está dentro de nós. Nós temos que nos limpar aquilo que está dentro de nós, meus irmãos. E ele fala assim, anátema no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderá suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Israel não pode ser vitorioso enquanto não tira esse anátema do meio de Israel. Nós não podemos ser vitoriosos enquanto nós não tiramos algo de dentro de nós. Nós não podemos ser vitoriosos em situações e aquilo que nós desejamos enquanto nós não tiramos aquilo que está dentro de nós. Aí nós falamos para Deus, mas o Senhor viu que eu não fiz nada. Foi a pessoa que fez, foi a pessoa que pisou, mas o que foi que eu contribuí? Às vezes eu não contribuí para nada, mas foi um levante. Se foi um levante, deixa Deus cuidar. Deixa com o Senhor, mas não ponha o teu coração em coisas erradas. Não deixe que o inimigo lance coisas erradas na tua vida. Vocês sabem, meus irmãos, que o inimigo ele trabalha nos 5 sentidos que nós temos. Então, nós não podemos deixar que o inimigo venha entrar, porque aqui Acã, ele tinha a cobiça. Ele trabalhou sobre a visão, meus irmãos. A cobiça, cobiçar aquilo que Deus falou é amaldiçoado, é anátema. Mas ele não quis saber, a cobiça foi maior. Então, santificai-vos, tira isso, liberta das coisas, porque nós sabemos o que nós temos dentro de nós. Nós sabemos quem nós somos. E amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que cada tribo e chegará segundo as famílias, e assim por diante, se chegando a cada família, se chegando a cada um. Meus irmãos, às vezes nossa família, ela está sofrendo por atitudes atitudes que nós fazemos, atitude que nós declaramos, meus irmãos. E fala aqui no 15, e será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo? Olha isso. Então é melhor nos santificarmos. É tempo, e o tempo é hoje, meus irmãos. O tempo é hoje. O tempo agora de nós nos arrumarmos, de termos um alinhamento com Deus, é hoje, é o agora, não é o amanhã, meus irmãos. Então o tempo é agora. Aonde está chegando essa palavra? Aonde está indo essa palavra? Então o tempo é agora de nós termos uma reconciliação com o Senhor, de nós nos voltarmos ao Senhor, de nós estarmos com o Senhor, deixar Deus dirigir nossas vidas, nos santificarmos. É a hora de nós pedirmos perdão para o Senhor. É a hora de nós pedirmos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, nos santificarmos para que haja comunhão na nossa família, para que haja comunhão aonde nós estivermos, para que levamos a presença do Senhor. Então aqui fala, olha, aquele que se achar, meus irmãos, aonde que está o anátema, aonde que está aquilo onde o Senhor fala, vocês não levem nada dali, não leve nada daquele lugar que é maldito.
E ele vai e ele pega. Então o Senhor fala, naquele que encontrar vai ser queimado a fogo. Aquele que se encontrar o anátema, por quanto, olha, transgrediu o concerto do Senhor, fez uma loucura para Israel. Então, transgredir a palavra do Senhor, sair fora da palavra do Senhor, andar contramão da palavra do Senhor, meus irmãos. Então nós precisamos prestarmos atenção, meus irmãos, porque a família nossa, as pessoas que estão conosco, são atingidas por aquilo que nós fazemos, são atingidas por coisas que nós às vezes falamos ou fazemos, meus irmãos. Então prestamos atenção, meus irmãos, prestamos atenção, e que fique guardado dentro de vocês que o inimigo não está para bobear. O inimigo, ele lança, meus irmãos, o inimigo lança, e como eu disse, ele lança nos 5 sentidos que nós temos, no nosso ouvir, no nosso falar, no nosso enxergar, no nosso colocar as mãos, meus irmãos. Em nome de Jesus, que nós sejamos libertos de tudo isso, que sejamos santificados de tudo isso, porque nós queremos morarmos com Jesus, nós queremos estarmos com Jesus. Nós agora, nesse momento, nós estamos vivos. Deus nos deu o privilégio de estarmos vivos. Mas em alguns momentos, algum instante ou amanhã, eu não sei quando, nós vamos ser chamados. E como é que nós estamos? De qual forma nós estamos? Meus irmãos, é tempo de nós meditarmos, pensarmos das nossas atitudes e que fazemos, e que pessoas estão sendo prejudicadas pelas nossas atitudes. Então, santificai-vos. Santificai-vos ao Senhor. Se coloque na presença do Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com você nesse momento. Deixa o Espírito Santo entrar ali, naquele lugar onde você deixou um secreto da tua alma. Ali aonde você encostou. Ali aonde te aconteceu algo e ali trouxe a dor e o rancor e a mágoa, o desespero. Trouxe algo ruim e você não consegue. E a tua família também não consegue. Não conseguem ir para frente porque estão amarrados. Então, em nome do Senhor Jesus, chegou o momento. Vamos orar? Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, como hoje o Senhor trouxe essa palavra, Pai, que nós temos que nos santificar. Ou seja, nós temos que liberar tudo que está dentro de nós, meu Pai. Tirar, Pai querido, toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor, todo o desejo mau, tudo aquilo, Pai, que a nossa alma às vezes deseja fazer com alguém. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua limpeza venha sobre nós, que a Tua limpeza, que as águas do Espírito Santo limpe a nossa alma, tira essas feridas, tira essa dor, tira essa mágoa, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, olha pelas pessoas que estão ao nosso redor, olha aquelas pessoas que estão no nosso convívio, Pai, a nossa família, que às vezes estão sofrendo, estão amarradas por decisões nossas, tomadas erradas, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, que neste momento, Senhor, nós entregamos todo o nosso ser na Tua presença. Nós entregamos, meu Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo diante de Ti, Senhor. Nos purifica em Ti, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós queremos, Pai, morar contigo. Nós queremos estarmos contigo, Deus. Pai, na casa que o Senhor preparou, Pai, uma nova Canaã para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.